Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estaremos iniciando a nossa aula 10, que tem como título 5 perguntas que todo cristão precisa responder. O nosso texto base está em Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao 39. Diferente dos demais vídeos, eu gostaria de ler com os irmãos, porque é um texto bem pequeno, então vale a pena fazer a leitura, tá bom? Diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que texto maravilhoso, né? Nós não podemos nos esquecer que esse capítulo 8 de Romanos, como o capítulo 7, está respondendo aquela perguntinha do começo do capítulo 6, que diz assim: eu posso viver no pecado para que eu tenha mais graça na minha vida? E aqui então no final do capítulo 8, ele conclui a importância de buscar santidade e que essa pergunta não tem cabimento na vida de um cristão. Não somente isso, aqui o apóstolo Paulo declara que existe uma segurança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nesse pequeno trecho ele mostra que a justificação que nós recebemos se torna visível na nossa perseverança em meio a tantas lutas que enfrentamos neste mundo. Ou seja, além do cristão buscar santidade, é isso que vai evidenciar a justificação na vida daqueles que são salvos. Como em toda a carta está dizendo justamente que o sangue de Cristo, a absorção do Deus Pai e a presença constante do Espírito Santo nos garante essa fé inabalável que, mesmo em meio às lutas, nós não desistimos de chegar até os céus. Essa ação do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo garante a nossa vida eterna. Então, o apóstolo Paulo termina esse assunto, que está do capítulo 6, capítulo 7 e esse finalzinho, e o capítulo 8 todo, mais esse finalzinho, ele está terminando esse assunto com 5 perguntas, no qual ele mesmo nos dará a resposta. E nessa breve aula nós iremos falar sobre esses questionamentos que está nesse texto. Amém? Então a primeira pergunta é: se Deus é por nós,
quem será contra nós? Talvez você possa responder: o diabo é contra nós, o inferno é contra nós, os nossos vizinhos podem ser contra nós, as nossas contas no começo do mês parecem ser bem contra nós. Mas a pergunta que Paulo quer responder é: se Deus está do seu lado, se Deus está do nosso lado, quem poderá nos deter? Se o Rei e Senhor do universo, que tem tudo em suas mãos, está do nosso lado, se Ele nos amou, nos escolheu, nos justificou e já decretou a nossa vitória na cruz, logo somos invencíveis e vitoriosos por Jesus Cristo. O mundo, é claro, a carne, o diabo, eles vão sempre nos assolar, né, nos incomodar, porém nunca vencerão aqueles que são de Cristo. A outra pergunta é: aquele que não poupou o seu filho, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? O que ele quer dizer com essa pergunta? Pense comigo, meus irmãos. Se quando nós éramos pecadores cegos, não amávamos a Deus, não queríamos Deus, Ele nos deu o melhor, ou seja, Ele mesmo se deu para nós. Será que agora que somos filhos legítimos, não nos dará tudo o que precisamos para chegar até a eternidade? Ou seja, se Deus nos deu o maior que era o seu filho, que é o seu filho, quanto mais nos dará o menor, que é aquilo que precisamos nesse momento de caminhada. Cristo, Ele mesmo se entregou, não foi Judas por dinheiro, nem Pilatos por medo, não foram judeus por inveja, mas o Pai, por amor a nós, entregou o seu Filho. Então, nós podemos ficar tranquilos nas menores necessidades da vida. A terceira pergunta que está nesse texto é: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Nenhuma acusação é válida diante de nós, uma vez que o sacrifício vicário de Cristo nos deixou quites com a lei e também com a justiça de Deus. Tratamos isso algumas aulas passadas. A questão é que nenhuma acusação pode ser levantada contra nós, porque Jesus Cristo, além de ter nos substituído, é o nosso advogado. E o juiz já sentenciou a vitória de todos aqueles que ele comprou na cruz do Calvário. E então vamos para a quarta pergunta, que é: quem condenará os eleitos de Deus? Provavelmente já aconteceu do seu coração querer te condenar, né? Por algum pecado que você cometeu. As pessoas provavelmente já tentaram te condenar. E até mesmo o diabo, quando você comete um pecado grave contra Deus, né? Mas você responde, todos eles, que isso não tem efeito. Como dizem por aí, o querer não é poder. E por que eles não podem te condenar? Por 4 razões maravilhosas. Primeiro, por causa da morte de Cristo, pois ele bebeu o cálice da sua condenação na cruz. Segundo, a ressurreição de Cristo, que prova que a morte é uma consequência da desobediência à lei, e ali mostra que Cristo cumpriu a lei. Logo, se Cristo cumpriu a lei, a morte não conseguiu detê-lo. E isso serve para os que estão em Cristo. Então a morte não detém aqueles que estão embaixo do sacrifício de Cristo e da sua ressurreição. O terceiro ponto importante também, porque nós não recebemos acusações, é porque o governo de Jesus, ele está à direita de Deus, ele governa sobre tudo. Isso significa que o Pai o aceitou
aceitou a sua morte vicária naquela cruz. E o último ponto que o texto trata é que Cristo intercede por você. Intercede por todos aqueles que buscam santidade e arrependimento, mesmo quando cometem pecados, mas quando ele está arrependido, o próprio Cristo intercede por nós diante de Deus. E a intercessão de Jesus tem a total eficácia, né? Representando nós, falhos pecadores, diante do trono de Deus. E então Paulo termina esse texto com uma última pergunta: quem nos separará do amor de Deus? Ele coloca algumas possibilidades. Será que a tribulação, a angústia, a perseguição, talvez a fome, a espada pode nos separar desse amor? E então ele responde com mais excelência do que qualquer explicação minha. Ele diz lá no texto: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a dos porvir, nem os poderes, nem a altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A convicção de Paulo, que também é a nossa, é de que nós somos inabaláveis, tanto diante das desgraças da vida que vão acontecer, tanto diante da morte, não importa, tudo isso é sombra que às vezes até nos assusta, mas nada pode fazer diante daqueles que são mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, nessa breve lição, nós podemos concluir esse bloco de assuntos sobre santidade que Paulo está tratando e que é tão importante para nós cristãos. Você percebe que Romanos 8 começa dizendo: nenhuma condenação há, porque nós estamos em Cristo. E ele termina esse capítulo dizendo que não há nenhuma separação para aqueles que estão em Cristo. Você não tem como ser condenado e você também não tem como ser separado, uma vez que Cristo te comprou naquela cruz. Haverá lutas, haverá aflições, mas o nosso Deus já garantiu a vitória em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.